Olá, queridos, graça e paz. Passando aqui o pastor Isaac para deixar João 10, verso 7. Olha que interessante. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu não sei se você já parou para pensar nesse verso. Porque nos tempos do Senhor Jesus, as ovelhas não tinham portas. E olha que interessante, como que o pastor das ovelhas faziam? Ele reunia essas ovelhas, as ovelhas saíam, se alimentavam no seu pasto, e as ovelhas, ao retornar para o seu abrigo, e abrigo qual não tinha porta, eles passavam nessa passagem e o pastor, ele, após colocar nesse abrigo, esse lugar seguro, chamado de também aprisco, o lugar onde tem ali o recolhimento das ovelhas, o pastor ficava sentado na porta. E por muitas vezes os pastores andavam muito e ficavam temporariamente naquele aprisco porque ele tinha que sair de novo. Enquanto isso acontecia, o pastor ele ficava, sentava na porta desse aprisco e ele dormia ali, literalmente dormia. Ele ficava protegendo, ele fazia a função de porta na passagem do aprisco. E as ovelhas ficavam lá temporariamente até ele sair novamente com as ovelhas e voltar para o pasto. O Senhor está fazendo uma referência e o Senhor sempre usava referências contemporâneas para trazer ensino. Então, é muito mais fácil você entender essa passagem quando você entende que no aprisco não tinha porta. E aí o próprio pastor, ele deitava ou ele sentava e ele dormia muitas vezes ali e fazendo-se de porta. Então o Senhor ele traz aqui uma conotação de que quando ele se coloca como a porta das ovelhas, ele diz assim, se passar por mim, né, ele vai te assegurar a proteção. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achará pastos. O Senhor está dizendo aqui, olha, depois que você entra, eu te protejo. Eu cuido de você. Eu estarei na porta, eu serei o pastor. E aí nós vamos fazer uma nova leitura que está no verso 11 desse mesmo João 10. No verso 11 eu sou o bom pastor. Olha que fantástico, o Senhor está falando, eu sou a porta, você passa por mim. Esse lugar é um lugar de abrigo, de proteção. Querido, o Senhor não dorme. Ele é aquele pastor que está cuidando de você e ele fica na porta enquanto você está no aprisco, no lugar seguro, ele está lá guardando a porta. Cristo é a passagem, uma vez que você entra, agora fazendo alusão, você está dentro dele. Ele não é o pastor que dorme, ele está protegendo você, ele acolhe você. E quando você sair, você vai encontrar pastos. E ele vai agora ser também o bom pastor. Então o pastor, ele se coloca como uma passagem segura do aprisco, e ele também se coloca como pastor que fica lá na porta. Querido, Cristo não dorme, Cristo ele faz a passagem do aprisco para você. Você está no lugar seguro e tudo o que acontece com você, você está cercado por uma proteção e Cristo está lá na passagem. Eu quero também lembrar que lá em Êxodo, capítulo 12, verso 13 até o verso 23, nós temos aí uma dupla proteção nessa passagem. Lá os hebreus foram protegidos com o sangue do cordeiro. O Senhor é a porta. E o sangue do cordeiro, agora o sangue de Cristo, e significa que nenhuma maldição, nenhum mal, nada pode te afetar. Você não pode ser destruído por nada. Nenhum mal te alcança, porque você está duplamente protegido. E isso é muito interessante, que o Senhor ele faz esses dois papéis. Aliás, ele faz triplos papéis aqui. Ele é o aprisco, ele é a porta, ele é o pastor que fica na porta. E agora o sangue do cordeiro. O Senhor nos chama de ovelha e ele chama ele de cordeiro, o sangue é de cordeiro. Sabe por quê? Qual é a referência da igreja? A igreja é a noiva e ele é o noivo. Você sabe qual é a diferença de cordeiro para ovelha? Eu também não sabia. Ovelha é a fêmea no aprisco, onde os machos são o cordeiro.
Por isso o sangue do Cordeiro. Fica com essa palavra, Deus abençoe você, é uma palavra incrível, não é mesmo? O Senhor, Ele é a passagem, você está dentro dele, você está protegido, um Senhor que não dorme, e o sangue do Cordeiro está nessa passagem, nenhum mal te alcançará. Deus abençoe, fica na paz.